Diálogos das Cortesãs. 1. Glícera e Taide. Glícera. Ó Taide, conheces aquele soldado arcanano que em tempos foi amante da Abrótono e que depois se apaixonou por mim? Quer dizer, aquele fulano todo aparaltado que usava clâmide. Ou será que já te esqueceste do homem? Taide. Não, querida Glicério. Conheço-o bem. Até bebeu conosco o ano passado nas festas em honra de Deméter. Mas a que propósito vem isso? Sim, parece que querias contar qualquer coisa a respeito desse tipo. Glícera. Foi o caso que Górgona, essa malvada, que parecia ser tão minha amiga, o seduziu e me roubou. Taide. E agora, o fulano já não vem à tua casa, pois tomou Górgona por sua amante? Glícera. Isso mesmo, Taide. E sinto-me muito ferida com este caso. Taide. Sim, querida Glicério. É um ato perverso, mas nada de inesperado. Pelo contrário, é prática corrente entre nós, cortesãs. Portanto, não deves afligir-te assim tanto, nem censurar Górgona. Na verdade, anteriormente a Abrótono também não te censurou pelo mesmo motivo. E, no entanto, vocês eram amigas. Em todo o caso, há uma coisa que me espanta, que é que esse soldado encontrou nela, que fosse digno de louvor, a menos que ele fosse completamente cego, a ponto de não ver que ela tem o cabelo ralo e muito afastado da testa, que os lábios são lívidos, o pescoço muito magro, e com veias muito salientes, e o nariz muito comprido. Só tem de bom o fato de ser alta e esbelta, e ter um sorriso muitíssimo sedutor. Glícera. Cuidas tu, Taide, que o Acarnano está apaixonado pela sua formosura? Então não sabes que a feiticeira Crisário é sua mãe, que conhece certas fórmulas encantatórias tessálicas e sabe atrair a lua cá abaixo? Dizem mesmo que ela, à noite, levanta voo. Foi ela que deu a volta à cabeça do fulano, dando-lhe umas drogas a beber. E agora é só vindimá-lo. Taide. E tu, querida Glicério, has de vindimar outro e diz adeus a este. 2. Mírtio, Pânfilo e Dóride. Mírtio. Ó Pânfilo, então tu vais te casar com a filha de Fílon, o armador? Até se diz que já a desposaste. Tantos juramentos que fizeste, tantas lágrimas. Será que tudo isso se desvaneceu num instante e esqueceste a tua querida Mírtio para mais agora, ó Pânfilo, quando estou grávida de 8 meses? Portanto, foi isto e só isto o que ganhei com o teu amor. O fato de me teres feito uma barriga deste tamanho e de dentro de pouco tempo ter de alimentar uma criança. Encargo pesadíssimo para uma cortesã. Na verdade, não tenciono expor o recém-nascido, sobretudo se for macho, caso em que lhe porei o nome de Pânfilo, e será a consolação do meu amor. E um dia, ele há de censurar-te por teres sido infiel à sua infeliz mãe. Mas a jovem que tu vais desposar nem sequer é bela, e ainda há pouco tempo a vi na festa das Tesmofórias, acompanhada de sua mãe. Ainda eu não sabia que por causa dela nunca mais veria Pânfilo. Portanto, antes que cases, repara bem nela, no seu rosto e nos seus olhos, para que não te incomode o fato de ela os ter demasiado cinzentos,
serem tortos e apontarem um para o outro. Mas certamente já viste Philon, o pai da noiva, e conheces a sua cara, pelo que já não precisas de ver a filha. Pânfilo. Oh, querida Mirtio, será que tenho de escutar muito mais tempo os teus delírios? Ouvir-te falar de raparigas, de casamentos e armadores. Se eu conheço alguma noiva de nariz achatado ou formosa, ou enfim, se Philon, do demo de Alopse, julgo que é a esse que te referes, tem uma filha em idade de casar? Ora, esse tal Philon nem sequer tem relações de amizade com meu pai. De fato, recordo-me de que ainda há pouco tempo, meu pai lhe moveu um processo por dívidas, pois o fulano devia um talento. Creio a meu pai e não queria pagar, pelo que meu pai o levou à presença dos juízes marítimos, onde ele pagou, mas não a quantia total, segundo afirmava meu pai. Ora, se eu estivesse decidido a casar-me, deixaria eu a filha de Demeias, o qual foi general o ano passado, e para mais, sendo ela minha prima por parte da mãe, para me casar com a filha de Philon? Mas onde é que ouviste essa história? Ou será que por pura fantasia inventaste, minha querida Mirtio, essa história de ciúmes? Mirtio, quer dizer que não vais casar, Pânfilo? Pânfilo, oh, querida Mirtio, estás doida ou ébria? No entanto, onde não bebemos em excesso. Mirtio, aqui a Doride é que me desinquietou. De fato, tendo-a eu mandado comprar lã para o parto e orar por mim. A Lóquia disse-me que tendo se encontrado com Lésbia, mas conta-lhe antes tu, Doride, o que lhe ouviste dizer, se é que não inventaste essa história. Doride, que eu morra já aqui, minha senhora, se disse alguma mentira. Na verdade, ao chegar ao Britaneu, encontrei Lésbia, e toda sorridente me disse assim: então o vosso amante Pânfilo vai se casar com a filha de Philon. E se eu não acreditava, convidou-me a espreitar para a vossa ruela e vê-la toda enfeitada de coroas, bem como tocadoras de flauta, muito alvoroço e pessoas cantando o hino nupcial. Pânfilo, e tu foste espreitar, Doride? Doride, claro, e vi tudo tal como ela me tinha dito. Pânfilo, compreendo o engano. De fato, Doride, nem tudo o que Lésbia te disse era falso. E tu contaste a verdade a nossa Mirtio, mas vós ficastes perturbada sem razão. Realmente o casamento não era em nossa casa. Agora me lembro de ter ouvido minha mãe dizer, quando eu ontem regressei de vossa casa. Ó Pânfilo, Cármides, o filho do nosso vizinho Aristeneto, rapaz da tua idade, vai se casar já, o que revela ter juízo, e tu até quanto farás vida com uma hétera? Eu, sem ligar ao que ela me dizia, fui me deitar. Depois, saí de casa logo de manhã, de modo que não vi nada do que Doride viu a seguir. Se não acreditas, volta lá, Doride, e repara bem, não na ruela, mas na porta, qual das duas é que está ornada de coroas, e verás que é a dos nossos vizinhos. Mirtio, ó Pânfilo, salvaste minha vida. Sim, que eu enforcava-me se isso acontecesse. Pânfilo, mas nunca poderia acontecer, eu não seria tão louco, que esquecesse a minha querida Mirtio, para mais quando me vai dar um filho. 3. Filina e sua mãe. Mãe, enlouqueceste, Filina? Que é que se passou ontem no banquete? Que logo de manhã veio cá a casa de Filo, todo lavado em lágrimas.
e me contou o mau tratamento que recebeu da tua parte. Disse que tu te tinhas embriagado, e te levantaste e foste dançar no meio da sala, apesar de ele tentar impedir-te, e que depois de tudo isso, beijaste o seu amigo Lamprias. Depois, como ele, Dífilo, tivesse ficado muito irritado, tu deixaste-o, foste ter com Lamprias, e abraçaste-o. Enquanto isto se passava, ele, Dífilo, sufocava de indignação. Nessa noite, ao que parece, não dormiste com ele, mas deixaste-o todo choroso, e foste deitar-te sozinha, numa cama ao lado da dele, cantando e afligindo-o. Filina. Pois sim, minha mãe. Mas o que ele não te contou foi o seu comportamento, pois nesse caso, já não defenderias esse insolente, que me deixou de lado e foi conversar com Taide, a amante de Lamprias, o qual ainda não tinha chegado. Então ele, ao ver-me irritada e fazendo gestos de cabeça desprovando o que ele estava a fazer, pegou pela ponta da orelha de Taide, dobrou-lhe o pescoço e beijou-a tão apertadamente que quase lhe arrancou os lábios. Enquanto eu chorava, ele ria e dizia um longo palavreado ao ouvido de Taide, coisas contra a minha pessoa, certamente, pois Taide olhava para mim e sorria. Então, apercebendo-se da chegada de Lamprias, e já fartos, puseram finalmente termo àquela sessão de beijos mútuos. E eu, apesar de tudo, fui reclinar-se a seu lado, para que ele mais tarde não tivesse qualquer pretexto contra mim. Por outro lado, Taide levantou-se e deu início a uma dança, descobrindo as pernas o mais possível, como se fosse a única que tinha pernas belas. Quando ela terminou, Lamprias ficou quieto, sem dizer nada, mas Dífilo elogiou longamente a harmonia do ritmo e a coreografia, a forma como o movimento dos pés e das pernas conduziam com o toque da cítara, e mil outros elogios, como se estivesse a elogiar a estátua de Sossandra de Calamide, e não Taide, cujo físico tu bem conheces, por vê-la no balneário conosco. Então essa mesma Taide deu em fazer troça de mim. Se há por aí alguém, disse, que não se envergonhe de ter umas pernas muito delgadas, e se levante e dance. E dizer disto, minha mãe? Levantei-me e dancei. Sim, que outra coisa poderia eu fazer? Aguentar, dando assim razão à crítica, e deixar que Taide fosse a rainha da festa? Mãe, é realmente um caso de honra, minha filha. Mas não devias dar-lhe tanta importância. Mas conta lá o que se passou a seguir. Filina. Todos os convivas aplaudiam, menos Dífilo, que tendo-se reclinado de costas, esteve sempre a fitar o teto, até eu parar extenuada. Mãe. Mas é verdade que beijaste Lamprias, e que saíste do teu lugar para ir abraçá-lo? Por que ficas calada? Sim, e isso é que já não merece perdão. Filina. O que eu queria era retribuir-lhe a ofensa. Mãe. E depois, nem sequer dormiste com ele, mas puseste a cantar enquanto ele chorava? Oh, minha filha, não vês que somos pobres? Não te lembras dos muitos presentes que recebemos dele, nem como teríamos passado o último inverno, se Afrodite não nos tivesse enviado? 4. Melita e Bacide. Melita. Oh, Bacide, se conheces alguma velha, de entre tantas bruxas tessálicas,
que se diz haver por aí, daquelas que usam fórmulas mágicas, que tornam as pessoas apetecíveis, mesmo que se trate de uma mulher extremamente abominável. Pela tua saúde, pega nela e trá-la cá. Eu daria de bom grado os meus vestidos e todas estas joias, se visse Carino voltar de novo para mim e odiar Símica, como agora me odeia a mim. Bacde, que estás a dizer? Já não viveis juntos, mas Carino foi viver com Símica, deixando-te a ti, Melita, por causa de quem afrontou a cólera dos pais, por não querer casar com aquela ricaça, que segundo dizem trazia um dote de 5 talentos? Sei disso por te ter ouvido falar do caso. Melita, foi-se tudo, Bacde. Há já 5 dias inteiros que não o vejo, pois ele e Símica vão fazer festança em casa do seu companheiro Pâmenes. Bacde, que coisa terrível te aconteceu, Melita. Mas que foi que vos separou? Realmente não parece ter sido coisa pequena. Melita, não posso contar todo o caso em pormenor, mas aqui há dias, tendo Carino regressado do Pireu, onde seu pai o tinha enviado, a fim de, julgo eu, cobrar uma dívida. Ao entrar em casa, nem olhou para mim, nem me correspondeu quando eu, como era meu hábito, corri para ele, mas pelo contrário, rechaçou-me quando eu pretendia abraçá-lo, dizendo: Vai-te já daqui, vai ter com o armador, Hermótimo, ou vai ler o que está escrito nos muros do cerâmico, onde os vossos nomes estão gravados, numa coluna. Ao que eu respondi: Qual, Hermótimo, qual? Ou a que coluna te referes? Ele, porém, não respondeu, e sem ter ceado, foi se deitar, de costas viradas para mim. Podes imaginar de quantos truques eu usei. Abracei-o. Tentei virá-lo para o meu lado. Beijei-lhe as omoplatas, e ele sempre de costas para mim. Até que, sem dar quaisquer mostras de ceder, disse: Se continuas a incomodar-me, vou-me já daqui embora, mesmo sendo meia-noite. Bacde, mas afinal, tu conhecias esse tal Hermótimo? Melita, ó Bacde, assim tu me visses numa situação mais infeliz do que aquela em que agora estou. Se eu conheço algum armador de nome Hermótimo. Ora, no dia seguinte, logo de manhã, ao cantar do galo, Carino acordou e saiu de casa. Eu, lembrando-me de que ele havia dito que o meu nome estava escrito num certo muro do cerâmico, mandei Ácide examinar a coisa. Ela não encontrou nada, a não ser esta frase, gravada no muro próximo do dípilo, à direita de quem entra: Melita ama Hermótimo. E novamente um pouco mais abaixo: O armador Hermótimo ama Melita. Bacde, mas que intrometidos que são os jovens. Sim, estou a entender. Algum deles querendo afligir Carino, e sabendo como ele é ciumento, escreveu a frase, e ele acreditou. Mas deixa estar que, se eu o encontrar por aí, falarei com ele, que é muito inexperiente e ainda muito novo. Melita, onde é que o encontrarás? Se ele se encerrou e está sempre com Símica? Os pais dele ainda o procuram em minha casa. Mas, oxalá, Bacde, achemos alguma velha, como eu te disse, que apareça para me salvar. Bacde, sim, minha querida amiga. Há aí uma excelente feiticeira, síria de nascimento, muito dura e implacável, que uma vez estando Fanias, zangado comigo, sem razão,
tal como agora, Carino o reconciliou comigo, passados 4 meses inteiros, quando eu já desesperava. Carino voltou de novo para mim, arrastado pelas fórmulas encantatórias. Melita, e quanto é que a velha cobra, se é que ainda te recordas? Bakdi, nem cobra honorários muito elevados, Melita. Apenas uma dracma e um pão. A isto há que acrescentar, além do sal, 7 óbolos em enxofre e um archote. A velha fica com tudo isto. Também é preciso encher uma cratera de vinho aguado, e a velha bebe sozinha. Finalmente, será necessário algum objeto pertencente ao homem, como mantos, sapatos, um pouco de cabelo ou qualquer coisa do gênero. Melita, tenho sapatos seus. Bakdi. Então ela pendura-os num prego, queima enxofre por debaixo e espalha sal sobre o lume, proferindo os nomes de ambos, de Carino e o teu. Depois, tirando do seio um fuso mágico, falo girar, ao mesmo tempo que, com um palavreado muito enrolado, recita uma fórmula encantatória, composta de palavras bárbaras, e que causam calafrios. Isso foi o que ela fez naquela ocasião, e de fato, passando pouco tempo, Fânias, apesar de os seus companheiros o censurarem, e de Fébide, com quem vivia, lhe suplicar, veio para a minha companhia, arrastado sobretudo pela fórmula mágica. Além disso, a feiticeira ensinou-me este processo de causar um forte ódio de Fânias contra Fébide. Observar as marcas dos passos deixados por ela e apagá-los, colocando o meu pé direito sobre a marca do pé esquerdo dela. Depois, o meu pé esquerdo sobre a marca do pé direito e dizer: andei em cima de ti e estou por cima de ti. E fiz tudo o que a feiticeira me ordenou. Melita, rápido, rápido, Bakdi, vai chamar essa Síria. E tu has de preparar o pão, o enxofre e tudo o mais que é necessário para a fórmula encantatória. 5. Clonário e Lena. Clonário. Ó Lena, que coisa bizarra. Temos ouvido dizer, a teu respeito, que a ricaça Megila de Lesbos te ama à maneira de homem, e vós viveis juntas, fazendo não sei o quê, uma com a outra. O quê? Ficaste corada? Diz lá, se isso é ou não verdade. Lena, é verdade, querida Clonário, e eu estou envergonhada, pois é uma coisa antinatural. Clonário, por Afrodite. Que coisa essa? Mas que é? Que quer essa mulher? Que é que vós fazeis quando estáis juntas? Estás a ver? Tu não me amas, senão me ocultavas o fato. Lena, amo, pois mais que a qualquer outra, mas essa mulher é terrivelmente varonil. Clonário, não percebo o que queres dizer, a não ser porventura que se trate de uma espécie de amásia de mulheres, as quais em Lesbos chamam mulheres machos, que não querem suportar o jugo de homens, mas que têm relações com mulheres, fazendo elas próprias de homem. Lena, é mais ou menos isso. Clonário, pois bem, Lena, conta-me lá tudo isso. Como é que, de início, ela te tentou? Como é que tu te deixaste persuadir? E o que veio a seguir? Lena, tendo ela organizado uma festa, ela e a Coríntia de Monassa, mulher igualmente rica e dada às mesmas práticas que Megila. Esta levou-me também a mim,
a fim de tocar cítara para elas. Quando acabei de tocar, era já muito tarde. Precisávamos de dormir. E elas estavam embriagadas. Oh, Lena, disse Megila. É melhor irmos já deitar-nos. Dorme aqui conosco, no meio das duas. Clonário. E tu dormiste? E depois, o que é que aconteceu? Lena. Primeiro, começaram por me beijar, como fazem os homens, não só aplicando os seus lábios aos meus, mas escancarando a boca, ao mesmo tempo que me abraçavam e me apalpavam os peitos. Demonassa mordia-me ao beijar-me. Eu não sabia o que pensar daquilo tudo. Passado algum tempo, Megila, que já estava um tanto excitada, tirou a peruca, que lhe assentava muito bem e parecia natural, mostrando-se completamente rapada, como os atletas mais viris. Eu, ao vê-la assim, fiquei perturbada. Então disse-me ela: Oh, Lena, já alguma vez viste um jovenzinho tão belo? E eu: Mas, oh Megila, não vejo aqui nenhum jovenzinho. Não me trates no feminino, disse ela. O meu nome é Megilo. Desposei há muito tempo aqui a Demonassa, que agora é minha esposa. Ao ouvir tal, ó querida Clonário, dei uma gargalhada e disse: Quer dizer, ó Megilo, que tu andavas a esconder de nós o fato de seres homem, tal como Aquiles, que segundo se diz, se escondia entre as moças, e que tens aquela coisa viril e fazes com a Demonassa o mesmo que os homens fazem. E ela responde: Oh, Lena, aquela coisa, não tenho, mas também não preciso absolutamente nada dela. Verás, quando eu estiver a trabalhar, que eu tenho um método muito próprio e muito mais gostoso. Não serás tu, disse eu, um hermafrodita? Um dos muitos que, segundo se diz, tem ambos os sexos? Na verdade, amiga Clonário, eu desconhecia completamente a coisa. Nada disso, respondeu Megila. Sou verdadeiramente homem. E eu disse: É que ouvi a Beócia Ismenodora, tocadora de flauta, contar, entre as histórias da terra dela, que existiu em Tebas uma mulher que se transformou em homem, e que este era um excelente adivinho, creio que chamado Tiresias. Não se terá passado o mesmo contigo? Nada disso, Lena, disse ela. Eu nasci igual às outras mulheres. Só os meus pensamentos e os meus desejos, e todos os outros sentimentos, são próprios de homem. Mas, disse eu, será que os desejos bastam? Ao que Megila respondeu: Se duvidas, Lena, acede aos meus desejos, e verificarás que não fico a dever nada a um homem, pois possuo uma certa coisa que substitui o órgão viril, mas acede e verás. E eu, amiga Clonário, acedi, não só por ela me suplicar insistentemente, mas também por me oferecer um colar dos mais valiosos e vestidos dos mais finos. Depois, abracei-a como se faz a um homem, enquanto ela trabalhava, beijando-me e afarnando, pelo que me pareceu que estava a gozar a grande. Clonário. Mas, afinal, Lena, que é que ela fazia? Como é que fazia? Diz-me sobre tudo isso. Lena, não queira saber pormenores, pois são indecorosos, de tal modo que por Afrodite Celeste nunca os revelaria. 6. Cróbila e sua filha Corina. Cróbila. Agora já sabes, Corina,
e não é tão mal como tu julgavas passar de rapariga a mulher. Viver com um jovem formoso e ganhar como primeiro salário uma mina, com a qual vou já comprar-te um colar. Corina. Sim, mamãezinha. Um que tenha umas pedrinhas, cor de fogo, como o de Filenide. Cróbila. Assim será. Mas escuta, outra coisa que tenho para te dizer. O que deves fazer e como deves comportar-te com os homens. Na verdade, minha filha, não temos outro meio de vida. Não sabes como temos sobrevivido desde há 2 anos que o teu pai, de boa memória, morreu? Enquanto ele foi vivo, tínhamos tudo com fartura, pois era ferreiro no Pireu, onde desfrutava de enorme prestígio. Ainda hoje, podemos ouvir toda a gente jurar, depois de Filino, não haverá nunca outro ferreiro como ele. Após a sua morte, comecei por vender as tenazes, a bigorna e o martelo, tudo por 2 minas, com as quais nos sustentamos durante 7 meses. Depois, umas vezes tecendo, outras movendo a naveta, ou fazendo girar o fuso, bem todo o período. Lá ia ganhando a vida a muito custo. Criei-te a ti, minha filha, como minha única esperança. Corina, estás a referir-te à mina que eu ganhei? Cróbila, nada disso, mas pensava que tu, ao chegares à idade que tens agora, tomarias conta de mim, e ao mesmo tempo, facilmente terias joias, enriquecerias e terias vestidos de púrpura e criadas. Corina, mas como minha mãe? Que queres tu dizer com isso? Cróbila, juntando-te com jovens, bebendo com eles, e com eles dormindo, a troco de dinheiro. Corina, tal como Lira, a filha de Dáfnide. Cróbila, isso mesmo. Corina, mas essa é uma cortesã. Cróbila, e que mal tem isso? Sim, também tu enriquecerás, tal como ela, e terás muitos amantes. Mas, por que estás a chorar, Corina? Não vês como são tantas e tão procuradas as cortesãs, e quanto dinheiro ganham? Conheço muito bem a filha de Dáfnide, que a Drástia me perdoe. Andava toda esfarrapada, antes de a filha crescer e se tornar uma moça vistosa. Mas agora vê lá como ela prosperou. Ouro, vestes, garridas e 4 criadas. Corina, mas como é que Lira conseguiu tudo isso? Cróbila, antes de mais, vestindo-se com elegância e mostrando-se simples e bem disposta, com todos os homens, sem ir ao ponto de soltar gargalhadas, como tu costumavas fazer, mas sorrindo docemente e de maneira sedutora. Depois, tratando-os com muito tato e não iludindo quem vem procurá-la ou lhe faz a corte, mas também sem se apegar a nenhum homem. E sempre que vai a um jantar mediante salário, não se embriaga. Coisa ridícula, os homens detestam tais mulheres. Nem se lhe atafulha alarvemente de comida, mas toca-lhe só com a ponta dos dedos. Come cada porção em silêncio, sem atafulhar ambas as bochechas. Bebe tranquilamente, não de enfiada, mas em pequenos tragos. Corina, mesmo que esteja com muita sede, minha mãe? Cróbila, sobretudo se tem muita sede. Além disso, não fala mais do que o necessário, nem troça de nenhum dos convivas. E só olha para aquele que lhe paga. É por isso que os homens gostam dela. Quando é preciso ir para a cama, não procede nem com insolência, nem com frieza, mas procura, acima de tudo, atrair o homem e fazê-lo apaixonar-se por si. É isto o que todos os homens louvam nela.
Se tu, minha filha, aprenderes estas regras, também nós seremos felizes, tanto mais que os teus dotes físicos são muito superiores aos dela. E não digo mais, que Adrastia me perdoe, só te desejo longa vida. Corina. Diz-me, mãe, todos os pagantes são como Eucrito, com quem dormi a noite passada? Cróbila. Nem todos. Uns são mais belos, outros mais viris, outros não devem lá muito à formosura. Corina. E terei de dormir também com esses? Cróbila. Sobretudo com esses, minha filha. Esses são os que pagam melhor. Os homens belos só querem uma coisa: serem belos. Mas tu, preocupa-te sempre com o lucro. Se queres que dentro de pouco tempo todas as mulheres te apontem o dedo e digam: não vês a Corina, a filha de Cróbila? Não vês como está tão rica e como fez sua mãe 3 vezes feliz? Que dizes? Vais proceder deste modo? Pois vais, que eu bem sei, e não terás dificuldade em ultrapassar todas as outras. Agora, vai tomar um banho, para o caso de o jovem Eucrito vir cá hoje, pois assim prometeu. 7. Musário e sua mãe. Mãe. Ó querida Musário, se encontrarmos um outro amante da qualidade de Quérias, devemos sacrificar uma cabra branca a Afrodite Pandemo, uma vitela a Afrodite Celeste, que está nos jardins, e oferecer uma coroa a Deméter, dispensadora de riqueza. Pois seremos felizes, 3 vezes felizes. Estás a ver quanto é que temos recebido desse jovem, que nunca te deu nem sequer um óbolo, nem um vestido, nem uns sapatos, nem um frasco de perfume. Só desculpas, promessas longas, esperanças e sempre a frase: Se meu pai. Se eu fosse senhor dos bens paternos, seria tudo teu. E tu afirmas que ele fez juramento de que faria de ti a sua legítima esposa. Musário. Sim, minha mãe, jurou pelas 2 deusas e por Atena Políade. Mãe. E tu acreditas, é claro. Foi por isso que outro dia, como ele não tivesse com que pagar a sua quota à parte no banquete, tu, sem eu saber, lhe deste um anel, e ele vendeu para ir beber, e também os 2 colares jônicos, que pesavam 2 dáricos cada um, que o armador Praxias de Quios mandou fazer em Éfeso, e te trouxe. Sim, que Quérias devia entrar com a sua parte juntamente com os amigos. E a respeito de vestidos e túnicas, que é que eu posso dizer? Enfim, calhou-nos em sorte um sujeito que tem sido para nós uma mina e fonte de rendimento. Musário. Mas é formoso e ainda imderbe, e afirma que me ama e chora. E, além disso, é filho de Dimônaca e do Areopagita Laquete, e diz que vai casar comigo, e dá-nos as mais firmes esperanças. Basta que o velho feche os olhos. Mãe. Pois bem, querida Musário, se precisarmos de um par de sapatos, e o sapateiro nos pedir 2 dracmas, dir-lhes-emos: não temos dinheiro, mas aceita umas quantas esperanças. E diremos o mesmo ao padeiro. E quando nos exigirem a renda da casa, diremos: espera até que Laquete de Colito morra, que te pagarei logo a seguir ao casamento. Não te envergonhas de ser a única das cortesãs
que não tem uns brincos, um colar, um vestido tarentino? Musário. E daí, minha mãe? São elas mais felizes e mais belas que eu? Mãe. Não, mas são mais espertas e sabem ser cortesãs. Não acreditam em palavrinhas doces, nem em rapazotes, que têm sempre juramentos na ponta dos lábios. Ao passo que tu és fiel e apegada a um só homem. Não deixas aproximar-te de ti mais nenhum que não seja Quérias. Ainda outro dia, quando aquele lavrador encarnado, e esse também era ainda em Derby, já veio oferecer-te 2 minas, que tinha tirado do dinheiro do vinho, que seu pai o mandara vender. Tu desdenhaste dele, para ir dormir com o teu Adonis Quérias. Musário. E então? Havia de deixar Quérias para receber aquele labrego a cheirar a bode? O meu Quérias é maciozinho. É como só ir dizer-se um leitãozinho arcanano. Mãe. Pois seja. O acarnano é rústico e cheira mal. Mas então Antifonte, filho de Minécrates, que te prometia uma mina, por que não o recebeste? Não era também belo, delicado e da mesma idade que Quérias? Musário. Mas Quérias ameaçou que nos matava a ambos, se alguma vez me apanhasse com ele. Mãe. Ora, ora, quantos outros não fazem tais ameaças? Lá por isso, ficarás sem amantes, menina ajuizada, como se não fosse cortesã, mas sim uma sacerdotisa de Deméter. Mas deixemos isso. Hoje é a festa das colheitas. E é que ele te ofereceu para comemorar? Musário. Ó, mamãezinha, ele não tem com quê? Mãe. Mas será ele o único que não arranjou um expediente contra o pai, que não mandou um criado para o endrominar, que não exigiu dinheiro à mãe, ameaçando-a de se alistar na marinha, caso ela não lhe dê? Pelo contrário, fica sentado cá em casa, sobrecarregando-nos, sem nos dar dinheiro, nem deixar que outros deem. E tu, querida Musário, cuidas que terás sempre 18 anos, ou que Quérias manterá os mesmos sentimentos quando ficar rico e sua mãe lhe arranjar um casamento de muitos talentos? Julgas que ele, à vista de um dote para aí de 5 talentos, ainda se lembrará das lágrimas, dos beijos ou dos juramentos? Musário. Lembrar-se-á, sim, como se prova pelo fato de, ainda há pouco, não se ter casado, apesar de muito instado e pressionado, recusou. Mãe. Oxalá, ele não te engane, pois nesse dia, querida Musário, avivar-te-ei a memória. 8. Ampélide e Críside. Ampélide. Aquele homem que não tem ciúmes da mulher, que não se encoleriza com ela, que não lhe dá bofetadas, que não lhe puxa os cabelos e não lhe rasga a roupa. Será que ainda está apaixonado? Críside. Mas então serão essas as únicas provas de amor? Ampélide. Sim, esse comportamento é próprio de um homem apaixonado. Na verdade, tudo o resto, como beijos, lágrimas, juramentos e visitas frequentes, são sinais de um amor na fase inicial e ainda em crescimento. Todavia, o fogo completo manifesta-se com o ciúme. Assim, se Górgias, como afirmas, te bate e tem ciúmes de ti, deves ter esperança e fazer votos, porque ele se comporte sempre da mesma maneira. Críside. Sempre da mesma maneira?
que estás para aí a dizer, sempre a bater-me? Ampélide. Não, mas que fique irritado, se tu não tiveres olhos só para ele. Pois se ele não estivesse apaixonado, por que razão havia de se encolerizar pelo fato de tu teres outro amante? Críside. E é que não tenho mesmo. Ele é que suspeitou de que um certo ricaço estava apaixonado por mim. Só porque, sem qualquer significado, calhou eu tê-lo mencionado. Ampélide. Também não deixa de ser agradável que ele suspeite de que tu és pretendida por um homem rico. Deste modo, afligir-se-á ainda mais e esforçar-se-á porque os seus rivais não levem a melhor sobre ele. Críside. No entanto, ele só faz é irritar-se e bater-me, mas não me dá nada. Ampélide. Há de dar, sim, pois é ciumento, e sobretudo, se tu o fizeres sofrer. Críside. Mas não sei lá por quê, Ampélide. Tu queres que eu apanhe pancada dele? Ampélide. Nada disso. Mas, segundo creio, é assim que nascem os grandes amores. Ou seja, quando o homem se convence de que está a ser desprezado. Pelo contrário, se ele julgar que é o único a possuir-te, a sua paixão vai murchando. Quem te dá estes conselhos é uma cortesã que já vai com 20 anos de ofício, ao passo que tu tens, segundo creio, 18 anos de idade, ou ainda menos. Se quiseres, contar-te-ei o que se passou comigo ainda não há muitos anos. Demofanto, o usuário que mora por detrás do pórtico, estava apaixonado por mim. Ora, este fulano nunca me tinha dado mais do que 5 dracmas, mas julgava-se meu amo e senhor. Amava-me, minha Críside, com um amor muito superficial, sem nunca soltar suspiros nem lágrimas, sem ficar postado fora de horas à minha porta. Só vinha para dormir comigo, e mesmo assim, de longe em longe. Ora, uma vez em que ele veio visitar-me, deixei-o ficar na rua, pois tinha dentro de casa o pintor Cálides, que me havia enviado 10 dracmas. Primeiro, foi-se embora, muito ofendido. Depois, tendo passado muitos dias sem que eu o tivesse mandado chamar, pois Cálides ainda estava em minha casa, Demofanto, já muito esquentado e inflamado com o caso, ficou postado à porta, esperando que ela se abrisse. Chorou, bateu-me, ameaçou matar-me, rasgou-me o vestido. Não houve nada que ele não fizesse. Por fim, deu-me um talento e ficou comigo, só para ele, durante 8 meses completos. A mulher dele dizia a toda a gente que eu o teria enlouquecido com drogas, mas a única droga era o ciúme. Portanto, Críside, usa esta droga com Górgias. Esse homem vai ficar rico se acontecer alguma coisa a seu pai. 9. Dórcade, Paníquide, Filóstrato e Polemon. Dórcade. Estamos perdidas. Minha senhora, estamos perdidas. Polemon chegou da guerra muito rico, segundo se diz. Eu próprio acabo de vê-lo, coberto com um manto bordado a púrpura e com um grande séquito atrás. Assim que o viram, os amigos correram para ele e abraçá-lo. Então eu, vendo logo atrás dele, o criado que eu tinha acompanhado na expedição, primeiro cumprimentei-o e depois perguntei-lhe: Diz-me cá, Parmenonte, como vos correram as coisas? Que coisa boa trouxestes lá da guerra? Paníquide. Não devias entrar logo assim,
mas de outro modo, como por exemplo, chegastes são e salvos, graças aos deuses, especialmente graças a Zeus protetor dos estrangeiros e a Atena guerreira. A minha patroa andava sempre a querer saber como vocês se encontraram, onde é que estavam, e se a isto tu acrescentasses que ela andava chorosa, e sempre a lembrar-se de Pólemon, ainda seria muitíssimo melhor. Dórcade. Mas foi precisamente tudo isso que eu comecei logo por lhe dizer, mas não tencionava repetir-te, pois o que eu pretendia era contar-te o que ouvi. De fato, comecei por dizer assim a Parmenonte: Ó Parmenonte, por acaso vós não sentistes as orelhas a zumbir? Sim, a minha patroa estava sempre a lembrar-se de vós, toda chorosa, principalmente quando chegava alguém do campo de batalha e se dizia que tinha morrido muita gente. Então, arrepelava os cabelos, batia no peito, desatava a chorar a cada notícia. Paniquide! Muito bem, Dórcade. Isso mesmo, é que era preciso. Dórcade. Só logo a seguir é que lhe fiz aquela pergunta, ao que ele respondeu: Voltamos deslumbradamente. Paniquide. O quê? Então ele não disse, antes de mais, que Pólemon se lembrava de mim, e toda a hora, que tinha saudades minhas, e fazia votos por me encontrar viva? Dórcade. Sim, com certeza, e disse muitas coisas desse gênero. Mas o principal é que anunciou que trazia uma enorme fortuna em ouro, vestuário, criados, marfim, e que o patrão não contava o dinheiro em prata a peça, mas media-o em medímenos inteiros. Parmenonte até tinha no dedo mínimo um anel enorme, multifacetado, com uma pedra tricolor nele, cravada e com a face superior vermelha. Quando o deixei, queria contar-me como haviam atravessado o rio Halis, como tinham morto um tal Tirídatas, e como Pólemon se tinha distinguido na batalha contra os Pisidas. Mas eu afastei-me a correr, a fim de te dar as notícias, para que reflitas sobre a presente situação. Na verdade, se Pólemon aqui vier, e certamente virá, depois de se desembaraçar dos conhecidos, se perguntar o que se passa, e der com Filóstrato cá em casa, que achas que ele fará? Paniquide. Ó Dórcade, temos de encontrar uma forma de nos safarmos desta situação. De fato, não é decente pôr na rua Filóstrato, que ainda outro dia me deu um talento, e que de resto é um mercador e me promete muitos presentes. Mas, por outro lado, não seria lucrativo deixar de receber Pólemon, e regressava numa situação destas. Tanto mais que ele é muito ciumento. Além disso, se quando ele era pobre, era insuportável, e é que ele agora não faria? Dórcade. Aí vem ele. Paniquide. Ó Dórcade, sinto-me desfalecer de ansiedade. Toda eu tremo. Dórcade. Filóstrato também vem aí. Paniquide. Que vai ser de mim? Antes queria que a terra me tragasse. Filóstrato. Então, Paniquide, por que não nos dás de beber? Paniquide. Ó homem, tu és a minha desgraça, e tu,
Ora viva, Polemon, que há tempos não aparecias. Polemon, mas quem é este tipo que entrou cá em casa? Não dizes nada? Pois bem, Paníquide, passa muito bem. E vim eu voando das Termópiles aqui em 5 dias, a toda a pressa, ansioso por ver uma mulher destas, pois foi bem feito o que me aconteceu, e até te agradeço, pois nunca mais me has de explorar. Filóstrato, e tu quem és, ó valentão? Polemon, fica sabendo que sou Polemon, do demo de Estíria e da tribo de Pandion, em tempos Quiliarca, e agora comandante de uma força de 5.000 escudeiros, amante de Paníquide, no tempo em que ainda julgava que ela tinha sentimentos humanos. Filóstrato, mas agora, senhor capitão de mercenários, Paníquide é minha, já recebeu um talento e vai em breve receber outro, assim que eu vender a mercadoria. Agora, Paníquide, vem daí comigo e deixa este sujeito ser Quiliarca entre os Ódrisas. Polemon, Paníquide é uma mulher livre. Só irá contigo se ela quiser. Paníquide, que fazer, Dorcade? Dorcade, é melhor ir para casa, pois não convém que te aproximes de Polemon, furioso como ele está. Além disso, ficaria ainda mais ciumento. Paníquide, se assim te parece, entremos. Polemon, pois aviso-vos que é hoje a última vez que bebereis juntos, ou foi em vão que eu me treinei em tais massacres. Já para aqui os Trácios, Parmenonte, que venham armados e que obstruam a rua com uma falange, na frente centro, os Hóplitas, de um lado, e do outro os Fundibulários, e os arqueiros, e os restantes atrás. Filóstrato, ó meu mercenário, cuidas que estás a falar a criancinhas, assim a fazer de papão? Será que já alguma vez mataste um galo? Ou viste sequer uma guerra? Talvez comandante da guarda de um posto. E já é um favor que te faço. Polemon, dentro em breve o saberás. Quando vos vires avançar pelo flanco direito e com as armas rebrilhantes. Filóstrato, vinde então todos preparados, que eu mais aqui o Tíbio, que é o único criado que me acompanha, desbaratar-vos-emos a pedrada e a caqueirada, de tal modo que nem sabereis para onde escapar. 10. Quelidônio e Dróside. Quelidônio, ó Dróside. Então aquele rapazote, o Clínias, já não te visita? Na verdade, há muito tempo que não o vejo em tua casa. Dróside, já não, querida Quelidônio, pois o seu mestre impede-o de se aproximar de mim. Quelidônio, quem é ele? Estarás tu a referir-te a Diotimo, o professor de ginástica? É que esse é meu amigo. Dróside, não, trata-se do mais execrável dos filósofos. Raios o partam, um tal Aristeneto. Quelidônio,
refere-se àquele tipo de olhar sombrio, de cabelos revoltos e barbudo, que costuma deambular no pórtico acompanhado de jovenzinhos? Dróside, é esse mesmo a quem me refiro, esse charlatão, que eu gostaria de ver morto de má morte, com o carrasco arrastá-lo pela barba. Quelidônio, mas por que artes é que ele persuadiu Clínias a agir assim? Dróside, não sei, querida Quelidônio, mas o que é certo é que Clínias, que desde que começou a ter relações com uma mulher, e fui eu quem o iniciou nisso, nunca tinha passado uma noite longe de mim. Já vai em 3 dias seguidos que não aparece nesta rua. Então eu, inquieta e sem saber o que pensar do caso, mandei a Nébrida investigar se ele passava o tempo na ágora ou no pórtico. Ele comunicou-me que o tinha visto a passear com Aristeneto e que lhe tinha feito de longe um sinal, mas ele ficou vermelho, baixou a cabeça e nunca mais voltou os olhos para ela. Depois, encaminharam-se ambos, aluno e professor, para a academia. Então ela seguiu-o até ao díbulo, mas como o moço nunca voltasse o rosto na sua direção, regressou a casa sem ter nada de concreto para contar. Como é que tu julgas que eu tenho passado depois disso, sem poder imaginar o que se passa com o jovenzinho? E dizia consigo mesma: será que o aborreci em alguma coisa? Ou desgostou-se de mim e agora está apaixonado por outra qualquer? Ou foi seu pai que o proibiu de me visitar? Estava eu infeliz de mim, matutando nestes pensamentos. E eis que, já ao cair da noite, chegou Drummond, que me trazia este bilhetinho da parte dele. Pega nele e lemo, querida Quelidônio, pois julgo que sabes ler. Quelidônio, então vejamos. As letras não estão muito legíveis, mas sim arrastadas, revelando a pressa de quem escreveu. Diz o bilhete: Dróside, tomo os deuses por testemunhas de como eu te amei. Dróside, ó desgraçado, que nem sequer começa por me saudar. Quelidônio, mas agora tenho de me separar de ti, não por te odiar, mas porque a isso sou obrigado. É que meu pai confiou-me a Aristeneto, a fim de estudar filosofia com este mestre. E ele, informado de tudo o que se passava entre nós, censurou-me vivamente, dizendo que era indecoroso que eu, filho de Arquídeles e de Erasíclia, vivesse com uma cortesã, pois era muito melhor preferir a virtude ao prazer. Dróside, raios partam esse velho, tonto que ensina tais coisas ao mocinho. Quelidônio, deste modo, sou obrigado a obedecer-lhe, pois ele segue-me de perto e vigia-me severamente. Em resumo, não me é permitido olhar para qualquer outra pessoa que não seja ele. Além disso, promete-me que, se eu tiver juízo e lhe obedecer em tudo, serei muitíssimo feliz. E uma vez exercitado no sofrimento, tornar-me-ei uma pessoa virtuosa. Foi a muito custo e às escondidas dele que escrevi estas palavras. Desejo-te boa sorte e que te lembres de Clínias.
Dróside. Que te parece esta carta, querida Quelidônio? Quelidônio. É quase tudo palavreado à maneira dos citas. Mas aquela frase, lembra-te de Clínias, deixa ainda alguma esperança. Dróside. Também me pareceu. Mas morro de amores. De fato, Drummond afirma que Aristeneto é um pederasta, e a pretexto das lições tem relações com os jovens mais formosos, que até já tem conversado em particular com Clínias, fazendo-lhe umas certas promessas, que o tornaria igual aos deuses. Além disso, lê com o moço certos diálogos eróticos dos filósofos antigos aos seus discípulos. Enfim, anda embevecido como mocinho. Drummond até o ameaçou de ir contar tudo ao pai de Clínias. Quelidônio. Ó Dróside, tu devias encher bem a barriga de Drummond. Dróside. Sim, enchi. Mas mesmo sem isso, ele ser-me-ia fiel, pois também está louco por Nébride. Quelidônio. Anima-te, que tudo há de correr bem. Por minha parte, creio que vou escrever no muro do cerâmico, onde Arquíteles costuma passear. Aristeneto corrompe Clínias. De maneira que esta frase coincida com a acusação de Drummond. Dróside. E como é que escreverás isso sem que te vejam? Quelidônio. Ó Dróside, arranjo um pedaço de carvão em qualquer lado e vou lá de noite. Dróside. Bravo, querida Quelidônio. Oxalá me ajudes nesta guerra contra esse charlatão do Aristeneto. 11. Trifena e Cármides. Trifena. Já alguma vez você viu um homem tomar uma cortesã, pagar-lhe um salário de 5 dracmas e depois deitar-se e voltar-lhe as costas, não fazendo senão chorar e gemer? Não bebias com prazer e eras o único que não queria comer durante toda a ceia. Só choravas, e eu bem vi. Mesmo agora, não deixas de chorar como uma criança. Então Cármides, por que procedes assim? Não me ocultes nada, para que, pelo menos, eu tire alguma vantagem da noite em claro que passei contigo. Cármides. Ó Trifena, a paixão acaba comigo. Já não posso mais contra a sua violência. Trifena. Bem, é evidente que não é por mim que estás apaixonado, pois não mostrarias desprezo por mim, nem me afastarias quando eu quero abraçar-te, nem porias com o manto como que uma barreira entre nós, com receio de que eu te tocasse. Mas então, diz-me cá, quem é essa mulher? Talvez eu possa, de algum modo, contribuir para esse amor, pois conheço truques para ajudar nessa matéria. Cármides. Na verdade, tu conhecê-la muito bem, e ela a ti, pois trata-se de uma cortesã bem conhecida. Trifena. Mas, ó Cármides, como é que ela se chama? Cármides. Chama-se Filemácio, Trifena. Trifena. A qual delas te referes? Realmente há duas com esse nome. Uma do Pireu, que há pouco tempo perdeu a virgindade,
e é amante de Dâmilo, filho do atual general, ou uma outra a quem acunham de Págide. Cármides, essa mesma. E eu, desgraçado, deixei-me cair e fui apanhado por ela. Trifena, então, é por essa mulher que tu choras? Cármides, é, pois. Trifena, e há muito tempo que estás apaixonado por ela, ou é uma coisa recente? Cármides, não é coisa recente, não, mas data de há quase 7 meses, desde as Dionisíacas, que foi quando eu a vi pela primeira vez. Trifena, mas viste-a mesmo toda nua, ou, de filemátil, só viste a cara e as partes do corpo que estão mesmo à vista, como convém a uma mulher já com 45 anos? Cármides, mas ela jura que vai completar 22 anos no próximo mês de Elafebolion. Trifena, e tu, em qual das duas coisas acreditarias? Nos juramentos dela ou nos teus próprios olhos? Examina bem, olhando pela parte de baixo, as suas têmporas, que é o único sítio onde ela tem cabelos naturais. O resto não passa de um chinó muito espesso, mas na zona das têmporas, logo que se esvai a coloração da tinta com que se pinta, aparecem os cabelos brancos. Mas, para que tudo isso? Insiste com ela, para que te deixe vê-la toda nua. Cármides, nunca se prestou a fazer-me esse favor. Trifena, naturalmente, ela bem sabia que tu ficarias horrorizado com as manchas brancas, pois desde o pescoço até aos joelhos parece um leopardo. E ainda, tu choravas por não estares junto dela? Porventura também ela te afligiu e te desprezou? Cármides, sim, Trifena, apesar de tantos presentes que recebia de mim, ainda agora, porque não tinha ali à mão 1000 dracmas para lhe dar, pois sou criado por um pai muito forreta. Ela recebeu Mosquion e deixou-me a mim na rua. Então eu, para me vingar, resolvi também desgostá-la e escolhi-te a ti. Trifena, por Afrodite, eu não teria vindo se me tivessem avisado de que era escolhida para este efeito, para desgostar outra mulher, sobretudo Filemátil, essa urna funerária. Bem, vou-me embora, pois o galo já cantou 3 vezes. Cármides, ó Trifena, não te vás com tanta pressa, se é verdade o que dizes a respeito de Filemátil, que usa chinó e se pinta, e mais aquilo das manchas brancas. Nunca mais poderei olhar sequer para ela. Trifena, pergunta à tua mãe, se é que já tem estado no balneário com ela. E quanto à sua idade, talvez o teu avô te conte alguma coisa, se ainda é vivo. Cármides, pois então, se ela é assim, retire-se já neste momento a barreira, abracemo-nos, beijemo-nos e fiquemos verdadeiramente juntos. Quanto a Filemátil, que passe muito bem. 12. Ioessa, Pítias e Lísias. Ioesa, ó Lísias,
Então agora, fazes-te caro comigo? Muito bonito. E logo comigo, que nunca te exigi dinheiro, nem te deixei ficar à porta, quando tu cá vinhas, dizendo que tinha outro cá em casa, nem me induzi a enganar o teu pai ou a roubar a tua mãe, a fim de me trazeres qualquer coisa, como fazem as outras. Pelo contrário, desde sempre que eu te tenho recebido sem pagar e sem entrares com a tua parte nas festas, e tu bem sabes quantos amantes eu mandei embora. Teóclis, que agora é Pritane, Pásion ou Armador, e o teu companheiro Melisso, apesar dele ter morrido o pai há pouco tempo e ele ter ficado na posse da herança. Só eu é que fiquei, sempre com o meu faon, sem olhar para nenhum outro homem, e sem me aproximar de qualquer outro que não tu. Na verdade, cuidava eu a Palerma, na sinceridade dos teus juramentos, e por causa disso, mantinha-me ajuizada, como Penélope, apesar de minha mãe me criticar e me censurar perante as suas amigas. Então tu, sentindo que me tinhas na mão e que eu estava perdida de amor por ti, ora, te divertias com Licena, na minha presença, só para me aborreceres. Ora fazias o elogio da citarista Magídio, quando estavas deitado comigo. É por isso que eu choro e me sinto ofendida. Aqui há dias, quando tu bebias na companhia de Tráson e de Dífilo, estavam presentes a flautista Cimbálio e Pirálide, minha grande inimiga, como tu bem sabes. Não me importei muito por tu teres beijado Cimbálio 5 vezes, pois foi a ti que tu ofendeste ao beijar uma tal mulher. Mas quantos sinais fazias a Pirálide? Ao beber, dedicavas a taça à sua saúde, e ao devolver a taça ao criado, ordenava-lhes ao ouvido que não enchesse para mais ninguém, sem que Pirálide mandasse. Por fim, deste uma dentada numa maçã, e logo que viste que Dífilo estava distraído a conversar com Tráson, atiraste-a com precisão ao peito da outra, sem sequer tentares fazer com que eu não desse por isso. Então a fulana deu um beijo na maçã e enfiou-a por entre as mamas, por debaixo do apara-seios. Por que te comportas assim? Que ofensa ou desgosto, grande ou pequeno, te causei? Olhei para algum outro homem? Não vivo eu só para ti, ó Lísias? Que grande proeza cometes, afligindo uma pobre mulher que está louca por ti. Mas lembra-te de que existe uma deusa chamada Adrastia, que vê atos como este. Talvez um dia venhas a arrepender-te ao ouvir dizer que eu morri. Quer me tenha enforcado com uma corda de nó corrediço, quer me tenha atirado de cabeça para dentro de um poço, quer tenha encontrado qualquer outro gênero de morte, para não te importunar com a minha presença. Então poderás vangloriar-te de ter cometido uma grande e brilhante proeza. Porque me olhas de través e ranges os dentes? Se tens alguma coisa a apontar-me, fala. Aqui, a Pitíade será a nossa juíza. Mas, que é isso? Não respondes. Vais-te embora e deixas-me aqui? Estás a ver, Pitíade, como Lísias me trata? Pitíade. Oh, que crueldade! Ele não se comove com as tuas lágrimas. É uma pedra, não um homem. Mas, para dizer a verdade, fostes tu
e o essa, que o entregaste, amando-o em excesso e mostrando-lhe isso mesmo. Pelo contrário, não devias apegar-te tanto a ele, pois os homens ficam muito orgulhosos quando se apercebem desses sentimentos. Para de chorar, infeliz. Dá-me ouvidos. E quando ele vier visitar-te, deixa-o ficar 1 ou 2 vezes plantado na rua. E então verás como ele fica todo inflamado. E também ele completamente louco. E o essa. Não digas uma coisa dessas. Vai-te daqui. Deixar Lísias na rua? Oxalá, não seja ele o primeiro a separar-se de mim. Petia-de. Mas ei-lo, que volta atrás. E o essa. Aí que me desgraçaste, pedia-de. Ele deve ver-te ouvindo dizer: deixa-o ficar plantado na rua. Lísias. Pedia-de. Voltei atrás, não por causa desta mulher, que não quero ver na minha frente, enquanto ela for como é, mas por causa de ti, para que não me condenes, nem digas: Lísias é um homem implacável. Petia-de. Pois foi isso mesmo que eu disse. Lísias. Queres então, Petíade, que eu condescenda com esta ioessa, que agora está toda chorosa, mas que eu, outro dia, surpreendi a atraiçoar-me, deitada com outro jovem? Pedia-de, ó Lísias, afinal de contas, ela é uma cortesã. Mas em que circunstâncias os surpreendeste deitados na cama? Lísias. Faz agora para aí uns 6 dias, sim, por Zeus, mesmo 6, pois estávamos no dia 2 do mês. E hoje é dia 7. Ora, meu pai, sabendo da minha paixão por esta lindinha, fechou-me em casa, dando ordens ao porteiro para que não me abrisse a porta. Então eu, não suportando passar sem vir ter com ela, ordenei a Drummond que se baixasse junto do muro do pátio, no sítio onde ele é mais baixo, e me deixasse subir-lhe para as costas, pois assim seria mais fácil de escalar. Mas para que alongar-me, saltei o muro e dirigi-me para cá, tendo encontrado a porta de entrada cuidadosamente fechada, pois já era meia-noite. Por isso, não bati, mas tendo erguido ligeiramente a porta, como fizera noutras ocasiões, e tendo-as feito rodar nos gonzos, entrei muito de mansinho. Estava toda a gente a dormir. Depois, as apalpadelas na parede. Chego junto da sua cama. E o essa. Por Deméter, que é que vais dizer? Estou ansiosa. Lísias. Como não sentia somente uma respiração, primeiro pensei que ela estava a dormir com Lide. Mas não era isso, Petíade, pois, tendo apalpado, percebi que era alguém com um queixo sem barba e muito macio, uma cabeça completamente rapada e exalando perfume. Ao dar com esta situação, se eu tivesse trazido a minha espada, não hesitaria, fica sabendo. Mas, ó Petíade, por que estão vocês a rir? Será para rir a história que estou a contar-vos? E o essa, ó Lísias, então foi isso que te desgostou? Era aqui a Petíade, quem estava deitada comigo. Petíade, não lhe contes nada, e o essa.
E Oessa, não lhe conto o porquê. Era Pitíade, pois, meu querido, a quem eu pedi que viesse dormir comigo, pois estava triste por não te ter comigo. Lísias, era então Pitíade a pessoa de cabeça rapada? E como é que, em 6 dias, lhe cresceu uma cabeleira tão grande? E Oessa, sabes, Lísias, ela rapou o cabelo devido a uma doença que lhe provocava a queda do cabelo. Agora pôs uma peruca. Mostra-lhe lá, Pitíade. Prova-lhe que é tal e qual como eu digo. Convence-o. Eis o mocinho adúltero de quem tinhas ciúmes. Lísias, eu não tinha motivo para tal, e Oessa, tanto mais que estava apaixonado. E além disso, lhe toquei com as minhas próprias mãos. E Oessa, portanto, agora já estás convencido. Queres que me vingue dos desgostos que me causaste? Estou no meu direito de também estar furiosa. Lísias, de maneira nenhuma. Mas antes vamos beber e Pitíade conosco, pois é justo que ela assista ao nosso armistício. E Oessa assistirá, pois, ó, o que eu padeci por tua causa, ó Pitíade, o mais encantador dos jovens. Pitíade, mas também fui eu mesmo que vos reconciliei um com o outro. Por isso, não fiques zangado comigo. Só uma coisa te peço, Lísias. Não contes a ninguém isto da minha cabeleira. 13. Leôntico, Quénidas e Himínide. Leôntico, conta lá, ó Quénides, como é que eu, na batalha contra os Gálatas, irrompi de entre a nossa cavalaria, montado no meu cavalo branco. E como é que os Gálatas, apesar de serem guerreiros corajosos, ficaram aterrorizados assim que me viram, de tal modo que nenhum ousou fazer-me frente. Então eu, atirando a lança, como se fosse um dardo, trespassei de um só golpe o próprio Hiparco e o seu cavalo. Depois, desembainhei a espada. Virei-me com toda a alma para os que ainda existiam, pois restavam ainda uns quantos, os quais, tendo desfeito a falange, se agruparam em quadrado, e derrubei, só com o choque do meu cavalo, uns 7 dos seus comandantes. A seguir, branindo a minha espada de alto a baixo, achei em duas a cabeça de um dos comandantes, com elmo e tudo. Pouco depois chegaste tu, Quénidas. Já eles estavam em debandada. Quénidas. Sim, sim, Leôntico. E daquela vez, na Paflagônia, em que tu lutaste com o sátrapa, em combate corpo a corpo, não te exibiste também em grande? Leôntico, ainda bem que me lembraste essa minha muito nobre façanha. De fato, o sátrapa, homem de enorme estatura, e considerado o melhor de todos os guerreiros de arma pesada, e que menosprezava as tropas gregas, saltou para o terreno entre os dois exércitos, desafiando quem quisesse lutar com ele em combate singular. Todos ficaram transidos de medo, comandantes de companhia, comandantes de divisão e até o nosso general, que não era homem falho de coragem. De fato, estávamos sob o comando de Aristéquimo, natural da Etólia, que manejava o dardo como ninguém, enquanto eu era ainda quiliarca. Então, eu, cheio de coragem, afasto os amigos que queriam segurar-me, pois temia pela minha vida,
ao verem o bárbaro rebrilhando nas suas armas douradas, grande e aterrador no seu penacho e branindo a lança. Quénidas. Também eu, Leôntico, fiquei aterrorizado. Bem sabes como eu agarrava a ti, suplicando-te que não te arriscasses pelos outros, pois se tu morresses, a minha vida não teria sentido. Leôntico. Mas eu avancei corajosamente para o meio da arena, envergando um armamento em nada inferior ao do Paflagônio, mas todo dourado, de tal modo que se ouviu um clamor, quer da nossa parte, quer do lado dos bárbaros, pois ao verem-me, tinham-me reconhecido sobretudo pelo escudo, pelo arnês do cavalo e pelo penacho. Diz lá, Quénidas, com quem é que toda a gente me comparava? Quénidas, com quem havia de ser, por Zeus, senão com Aquiles, filho de Tétis e de Peleu? O elmo assentava-te tão bem, as vestes de púrpura bordadas com flores, o escudo resplandecente. Leôntico. Logo que vos chegamos um ao outro, o bárbaro foi o primeiro a ferir-me, atingindo-me ao de leve com a lança, um pouco acima do joelho. Depois eu, atravessando-lhe o escudo com a lança, firo em pleno peito. A seguir, corri para ele, degolei-o com toda a facilidade com um golpe de espada. Despojei-o das armas e retirei-me, com a sua cabeça espetada na ponta da lança e coberto de sangue. Rimínide. Basta, Leôntico. O que me estás a contar a teu respeito é repugnante e terrível. Nenhuma mulher poderia olhar para ti, que te comprases assim tanto com chacinas, nem beber e dormir comigo, pois eu vou-me daqui. Leôntico. Eu pago-te o dobro do dinheiro. Rimínide. Não suportaria dormir com um assassino. Leôntico. Não tenhas medo, Rimínide. Estas coisas passaram-se no país dos Paflagônios, mas agora estou em tempo de paz. Rimínide. Mas tu és um homem maldito, pois gotejava sobre ti o sangue da cabeça do bárbaro que tu levavas na ponta da lança. Depois disto, poderei eu abraçar e beijar um tal homem? Que as graças me livrem. Sim, e este homem não é melhor que um carrasco. Leôntico. E, no entanto, se tu me visses com o meu armamento, tenho a certeza de que ficarias apaixonada. Rimínide. Só de ouvir-te, Leôntico, fico com náuseas e toda arrepiada. Parece-me ver as sombras e os fantasmas dos homens assassinados, sobretudo daquele pobre comandante a quem rachaste a cabeça em duas. Que julgas que aconteceria se eu tivesse assistido a essa cena e visto o sangue e os cadáveres jazentes pelo campo? Julgo que morreria, eu que nunca vi sequer matar um galo. Leôntico. Ó Rimínide, és assim tão medrosa e fraca de espírito? E eu que cuidava que tu te deleitarias ao ouvir-me. Rimínide. Vai, mas é deleitar, com as tuas histórias, certas mulheres de Léminos ou as Danaides, e encontres, que eu vou, já daqui, a correr para a casa de minha mãe, enquanto ainda é de dia. Segue-me, Grámide, e tu, bravo Quiliarca, e matador de quantos inimigos quiseres, faça muito bem.
Leôntico. Fica aqui, Rimínide. Fica. Oh, foi-se embora. Quênidas. Pois claro, Leôntico. Aterrorizaste uma menina simples, agitando penachos e contando façanhas incríveis. Eu bem vi como ela, logo de início, ficou pálida, enquanto tu contavas aquela cena do comandante, e depois contraiu o rosto e ficou toda arrepiada, quando tu contaste que lhe tinhas cortado a cabeça. Leôntico. É que eu pensava que assim lhe pareceria mais apetecível, mas tu, Quênidas, também contribuíste para me tramar, sugerindo-me aquela do combate singular. Quênidas. Porventura não devia eu ajudar-te a mentir, vendo o motivo da sua fanfarronice? Tu é que tornaste a coisa mais pavorosa. Sim, que tenhas cortado a cabeça do pobre Paflagônio. Vá que não vá. Mas por que é que lhe a espetaste na ponta da lança, de modo que o sangue escorresse para cima de ti? Leôntico. Esta última foi uma coisa verdadeiramente infame, Quênidas. Embora, no geral, a história não estivesse nada mal arquitetada. Portanto, vai lá e convence-a a vir dormir comigo. Quênidas. Digo-lhe que foi tudo mentira tua, no intuito de lhe pareceres destemido? Leôntico. É vergonhoso, Quênidas. Quênidas. No entanto, de outro modo, ela não viria. Escolhe, pois, de duas uma. Ser detestado por ela, fazendo-te passar por um valentão, ou dormir com Rimínide, mas à custa de lhe confessares que mentiste. Leôntico. Ambas as coisas são penosas. Em todo o caso, escolho Rimínide. Vai lá, então, Quênidas, e diz-lhe que eu lhe menti, mas não por completo. 14. Dorion e Myrtale. Dorion. Ó Myrtale. Então, agora pões-me na rua. Agora que fiquei pobre por tua causa? Mas quando te trazia tantos presentes, eu era o teu amado, o teu homem, o teu senhor. Era tudo para ti. Agora que fiquei completamente teso, e que tu arranjaste para amante esse comerciante da Bitínia, eu sou posto na rua e fico à tua porta a chorar, enquanto o outro faz amor contigo todas as noites e é o único a ser admitido e a passar a noite em tua casa. Até dizes que estás grávida dele. Myrtale. Tudo isso me sufoca, Dorion. Principalmente quando dizes que me deste muitos presentes e que ficaste pobre por minha causa. Enumera lá, então, desde o princípio, todos os presentes que me deste. Dorion. Pois bem, Myrtale, enumeremos. Em primeiro lugar, uns sapatos de Sicyon, por 2 dracmas. Assenta aí 2 dracmas. Myrtale. Mas também dormiste comigo 2 noites. Dorion. E quando regressei da Síria, um frasco de alabastro, com perfume da Fenícia, esse também por 2 dracmas. Juro por Poseidon. Myrtale. Mas também, quando tu embarcaste, eu deitei-te aquela túnica curta até as coxas, para que a usasses quando estivesses a remar, e que foi deixada esquecida cá em casa pelo timoneiro Epiuro, quando cá dormiu comigo. Dorion. Mas ainda há pouco tempo em Samos, Epiuro,
reconheceu a sua túnica e fez-me despila depois de uma grande briga. Meus deuses! Também me trouxe cebolas de Chipre, 5 arenques salgados e 4 percas, quando regressei do Bósforo. Que mais? 8 pães secos de marinheiro no seu cestinho, um cabaz de passas de figo da Cária e, finalmente, umas sandálias douradas da Pátara. Minha ingrata! Ah, já que esquecia de um queijo enorme que uma vez te trouxe de Gítio. Myrtale, vá lá, para aí, umas 5 dracmas por tudo isso. Dorion, ó Myrtale, mas isso é o que eu, simples marinheiro, podia juntar para além do salário. Acabo de ser nomeado para dirigir o estibordo do navio e tu ainda desdenhas de mim. Mas ainda outro dia, por ocasião das afrodisíacas, não lancei aos pés de Afrodite uma dracma de prata em tua intenção? Além disso, dei 2 dracmas à tua mãe para uns sapatos. E muitas vezes tenho passado para a mão aqui de Lide, ora 2 óbulos, ora 4. Tudo isto junto faria a fortuna de um marinheiro. Myrtale, o quê? Dorion, as cebolas e os arenques? Dorion, sim, pois não tinha mais nada para te trazer. Na verdade, se eu fosse rico, não seria remador. A minha mãe nunca lhe dei nem sequer uma cabeça de alho. Mas gostaria de saber que presentes recebeste tu do Bitínio. Myrtale, em primeiro lugar, estás a ver esta túnica? Foi ele quem a comprou, bem como este colar muito grosso. Dorion, foi mesmo ele? Mas eu já o conhecia desde há muito tempo. Myrtale, aquele que tu conhecias era mais fino e não tinha esmeraldas. Também me ofereceu estes brincos e um tapete, e há pouco tempo deu-me 2 minas e pagou por nós a renda da casa. O que não me deu foram sandálias de Pátara, queijo de Gítio e outras bugigangas. Dorion, mas não me dizes como é essa pessoa com quem dormes? Já deve ter passado dos 50. É completamente calvo e tem pele cor de lagosta. Não vês os seus dentes? Ó Dioscoros! Muitos encantos tem o homem, principalmente quando canta e quer parecer gracioso, tal e qual, como diz o provérbio. Um burro a tocar lira. Pois então, mulher, digna de tal homem, que te faça bom proveito, e que vos nasça um menino igual ao pai. Eu hei de encontrar uma Délfide, ou uma Cimbalho qualquer, da minha classe, ou a minha vizinha tocadora de flauta, ou qualquer outra. Nem todos temos possibilidade de dar tapetes, colares ou presentes de 2 minas. Myrtale, ó Dorion, feliz daquela que te tiver como amante, pois hás de trazer-lhe cebolas de Chipre e queijo, quando regressares de Gítio. 15. Cóclide e Partênide. Cóclide, por que choras, Partênide? Onde é que vens? Que trazes a flauta completamente quebrada? Partênide, foi aquele soldado da Etólia, o grandalhão, amante de Crocale, que me deu bofetadas por me surpreender a tocar flauta em casa de Crocale. Contratada pelo seu rival Gorgo, irrompeu por ali dentro
esmigalhou-me a flauta, virou de pantanas a mesa onde ceavam e despejou o jarrão do vinho. Depois, arrastando pelos cabelos para fora da sala, esse tal Gorgo, um tipo rude, espancaram ele, o soldado. Creio que de Mônaco, de seu nome, e um seu camarada, com tal violência, Cóclide, que não sei se o homem sobreviverá, pois o sangue corria-lhe do nariz e tinha toda a cara inchada e muito lívida. Cóclide, terá o homem endoidecido? Ou foi efeito da bebedeira e da excitação do vinho? Partênide, foi o ciúme, Cóclide, e uma paixão exagerada. Creio que Crócali tinha pedido 2 talentos a de Mônaco, para que este a tivesse só para si. Ora, como de Mônaco não estivesse disposto a pagar essa quantia, ela pô-lo na rua, bateu-lhe com a porta na cara, é o que se diz, e recebeu um tal Gorgo de Enói, rico lavrador e boa pessoa, que há muito estava apaixonado por ela. Então bebia com ele e contratou-me a mim para tocar flauta para os 2. Enquanto o beberete ia decorrendo, eu executava uma área lídia. O lavrador já se tinha levantado para dançar, e Crócali acompanhava com palmas. Enfim, tudo corria agradavelmente. Nisto, ouviu-se um estrondo e grande algazarra. A porta principal foi arrombada, e logo a seguir irromperam por ali dentro 8 robustos jovens, entre os quais o Megarense. Puseram logo tudo de pantanas, e Gorgo, como já disse, foi espancado e jazia estendido no chão. Crócali, não sei lá como, precipitou-se em fuga para a casa da sua vizinha, Espíada, e eu apanhei umas bofetadas de Dinômaco, que me atirou à cara a flauta quebrada, gritando: "Desaparece daqui!" E agora vou já daqui contar o sucedido ao meu patrão, enquanto o lavrador vai ter com alguns amigos que tem na cidade, para entregar o Megarense aos Prítanes. Cóclide, é isto o que ganhamos em ter amantes soldados, espancamentos e processos em tribunal. Aliás, dizem-se generais e quiliarcas, mas, quando é preciso pagar, dizem: espera pelo pagamento do ordenado. Logo que receba a soldada, dou-te tudo. Raios, e partam esses pantomineiros. Eu é que faço bem em não receber nenhum sequer. Quem me dera um pescador, um marinheiro ou um lavrador da minha classe social, um que pouco saiba de lisonjas, mas que me traga muitos presentes. Esses outros que agitam os penachos e narram as suas batalhas. Ó Partênide, é tudo conversa fiada.